Bom, gente, peço desculpas aí, porque realmente parece ter um problema de conexão. Então eu vou ter que reconectar aqui todo mundo porque caiu. E a gente vai seguir, porque não há nada que nos faça desistir, não é verdade? Então vamos só ter um pouquinho Olá. de paciência. Um pouquinho de paciência a gente consegue, não é? Opa, Então tá bom. Já chamei a Giancarla novamente. aí Pronto. também. Voltou, moço. Agora foi. É só para ver se a gente tá ligado, entendeu? É Porque um teste, é um sem teste. adrenalina, né? Para ver se a gente está acordado, mas a gente está acordado, muito bem acordado, por sinal. Vou E mandar então vamos aviãozinho começar aqui. aqui falando do porquê que convidei essas duas figuras maravilhosas para a live de hoje, para falar da dor, né? Eu acho que para qualquer assunto que nós tivermos, sempre ter dois olhares diferentes de duas pessoas que conhecem muito bem sobre o assunto é importante. Porque com certeza, por mais que cada um de nós saiba, por mais que a nossa experiência seja sempre maravilhosa, ela pode ser mais enriquecedora se a gente tiver diferentes olhares. E antes de eu pedir para eles se apresentarem, porque eu nunca irei apresentá-los tão bem quanto eles próprios, como a gente até já falou na live passada, eu vou falar um pouco sobre como eu vejo a dor, né? Porque eu, como leiga, tenho a minha visão, que com certeza será diferente ou, sei lá, tão diferente, Sim, mas vai ser uma visão a mais do que a deles. E a minha dor, ela sempre foi muito baseada nos meus medos de perdas. Então, eu sou uma pessoa que, quando tem perdas, sejam elas afetivas, materiais, emocionais, eu sinto muito. Eu fico bastante impactada e com dificuldade de lidar com aquilo. Até pouco tempo, eu ainda lutava contra isso e tentava mostrar uma Cláudia, ó, que legal. Ó, tá vendo? Eu não desisti, eu tô aqui como forma de mostrar, ó, imagina, não tem dor aqui, não tem medo, não tem nada. Mas é uma grande mentira, na verdade. E quando a gente faz isso, a gente acaba ficando doente, a gente acaba indo pelo caminho inverso daquilo que vai nos trazer cura. E é com esse viés, então, que eu convido os queridos Rafael e Giancarla para se apresentarem para a gente começar a live de hoje. Vamos começar, então, com a Giancarla, que além de ser uma questão aí de cavalheirismo, porque eu ainda sou dessas, é também pela ordem alfabética. Boa noite, Giancarla. Sim, Boa noite, Rafa. boa boa noite. noite, Cláudia. Boa noite, Rafael. Uma Boa satisfação. noite. Me sinto honrada e prestigiada, né, por ter sido convidada para falar um pouco sobre a dor, né? É um tema, assim, muito forte, né, a dor. E interessante que o Rafael, ele também trabalha com a dor emocional, né? Trabalhamos com a dor emocional, porém utilizamos ferramentas diferentes. Eu me utilizo da psicanálise, eu sou psicanalista de base freudiana, atuo junto a mulheres, certo? Na faixa etária de 35 a 60 anos de idade, mulheres que estão em processo de, como é, como Jung falaria, em processos de individuação, né, em processos de transformação, mudança de vida, mulheres que vivem na dor, no sofrimento, que vivem à margem de si mesmas. Então, esse é o foco do meu trabalho, né? Um psicanalista, ele não se forma, ele se torna um psicanalista, porque à medida que você vai estudando, a psicanálise ela vai te afetando. Por isso que a psicanálise ela provoca autoconhecimento, não só para o psicanalista, também para o analisando, né? Então, é uma via de mão dupla. E ao trabalhar com a dor, ao estudar psicanálise, eu também entrei em contato com as minhas dores, com as minhas feridas, né? Principalmente com as dores da criança interior, né? Se fala Uhum. muito em criança interior. Eu acho que é uma coisa assim que a psicologia chama de criança interior, mas a psicanálise chama de ego infantil ou o eu infantil, que é uma estrutura da personalidade que foi construída na infância e que mesmo você sendo adulto, você não perdeu ela, você continua com ela. E que talvez
hoje, né, você se comporte e viva padrões da criança, da sua criança interior, do seu eu infantil, e que você nem saiba. Talvez você esteja presa, aprisionada nesses padrões que surgiram na infância e que você nem saiba. Então é isso. Vamos refletir um pouquinho hoje. Quando fizemos a reunião da live, né, o Rafael jogou. Vamos falar da dor como mecanismo de curas. Nossa, então, assim, até para mim, que também trabalho com a dor, foi algo assim impactante. Assim, nossa, que contraditório! Mas verdadeiramente a dor pode sim ser um farol, um guia que leva, né, em direção até a causa, porque é uma linguagem, a dor não deixa de ser uma linguagem do corpo, uma linguagem do inconsciente, né? Em cada sintoma, cada manifestação da dor no corpo, né, ela tem uma mensagem do inconsciente, porque o ser humano ele é um todo ligado, interligado, interconectado. Então, os pensamentos, as emoções, né, o próprio funcionamento do organismo, a personalidade, estamos um só, somos uma coisa só, somos uno. É. Muito bom. Você, Rainha? Falei demais, falei demais. Nada. Bom, então, né, eu sou o Rafael, e eu venho também dessa linha, né? Adoro sempre o meu alvo, né? Sempre assim, o alvo entre aspas, mas sempre todo o processo de estudos foi entender e compreender qual era a linguagem do nosso organismo. Isso continua sendo o meu maior motivador, né? Porque eu desde né, da graduação, e aí eu comecei a graduação como fisioterapeuta, e eu sempre buscava entender, eu falava, tá, mas por que da dor, né? Por que da dor? E aí eu fui me desenvolvendo, fui para medicina chinesa, né, estudar, falei, me encontrei muito na medicina chinesa, a linguagem da medicina chinesa para mim fazia muito sentido, desde sempre, assim, desde a primeira aula, e aí depois disso eu fui me desenvolvendo, aí eu fui, por conta, estudando biologia celular, física quântica, neurociência, fiz pós-graduação em medicina psicossomática, e não para, né? Eu continuo atrás das terapias, né? Então hoje eu uso muito o Theta Healing como uma ferramenta para mexer no inconsciente. Mas a minha maior busca sempre foi entender a linguagem que o nosso organismo entende, como que ele funciona, para que aí a gente pudesse fazer diferente, né? Falar, tá, e aí, né? Como que a gente então muda, né, alguma coisa no nosso, de fato, uma dor, né? E uma das coisas assim que mais me chamava a atenção era por que vinham, né? Tinham pacientes que vinham com dor e clinicamente, assim, quando eu fazia os exames, não se encontrava uma razão para ele ter dor. E outros que você olhasse os exames, você falava assim, nossa, essa pessoa deve ter, assim, tá muito mal. E a pessoa não tinha uma dorzinha e olha lá, né? Nem algo muito simples. E isso me intrigava, né? Falava, como que pode isso? E a outra coisa que me intrigava é por que que a pessoa sai bem, ela sai sem dor ou com menos dor, e por que que ela volta com dor? E aí falava, é porque tem uma lesão, é porque tem sei lá, algo estabelecido. Eu falo, não é. Porque se tivesse, não teria melhorado. Eu não apliquei nenhum analgésico ali para que ela melhorasse, né? Então isso sempre foi o meu motivador, o que sempre me busca assim para estudar, para ir atrás, para entender esse mecanismo né, o mecanismo do nosso organismo e do todo, né? Porque tá tudo conectado. E aí essa proposta dessa live aqui eu adorei, né? Fiquei muito feliz assim de estar aqui com esse convite com vocês, com todos vocês. E esse tema, né? A dor como mecanismo de cura, para mim é bem polêmico, mas total verdadeiro. E é essa ideia da gente hoje desenvolver aqui com vocês um pouco do raciocínio do porquê isso, né? De como que a gente olha para essa dor e como é que ela pode ser realmente um mecanismo de cura, né? É. Então é isso. O CV de vocês, né? O conhecimento de vocês é muito amplo. Como a gente fez a nossa reunião semana passada e começou a conversar tantas coisas, na verdade será difícil aqui a gente conseguir
falar tudo que seria bacana, mas a gente pode, obviamente, outros encontros, mas vamos tentar otimizar aqui, porque realmente é muito conteúdo bom. Deixa eu começar, então, agora invertendo, o Rafa respondendo primeiro e depois a Giancarla. Me fala uma coisa, gente, quando a gente deixa de olhar de frente para a nossa dor, quando a gente finge, como é o meu caso muitas vezes, como eu trouxe aqui no início, quando a gente finge que ela não existe, a gente foge, a gente, em contrapartida, vai na direção oposta do nosso bem-estar. Sim. A dor, ela é o seguinte, o processo é assim, não dá para fugir da dor, né? Porque a dor, ela faz parte dessa existência que a gente é, né? Como seres humanos, como né, nessa vida que a gente leva, né? Esse processo, ele é sempre dual. Então, a gente traz a dualidade o tempo inteiro na nossa vida, porque senão não existiria a vida da forma que a gente conhece. E não adianta, a dor, ela é um dos mecanismos de linguagem, né, que a gente tem do nosso organismo, e é uma forma dele de se manifestar, né? Vai manifestar falando dizendo alguma coisa pra gente. É uma linguagem, né? Só que culturalmente, eu percebo e eu vejo que a gente aprende muito, desde crianças, que, não fica assim, não, não, deixa isso aí pra lá, né? Não, tá tudo bem, machucou, não, 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 não é nada, não é nada. E aí a gente vai aprendendo que dor é uma coisa ruim, né? Vou colocar dor e doença, né? É uma coisa ruim, e que isso tem que ser, não, eu não posso ter isso. Que se eu tiver isso, tá errado. E aí a gente vai se anulando em percepções. E quando a gente realmente, começam a vir as coisas, porque vem, né? Eu falo que a conta chega, né? E aí Sim. começa a vir, né? Vem a dor, aí vem as coisas, né? A dor, ela não se resume somente num estado físico, mas a dor, ela é física, ela é emocional, ela é no comportamento, no dia a dia, nas coisas que a gente quer, almeja e não consegue, né? E por que que não está conseguindo? Então ela engloba muita coisa. E só que a hora que vem, onde está o preparo? Onde está a ideia de, pô, a gente pode lidar com isso? O que que é isso que eu estou sentindo e por que que eu estou tendo isso? Né? E aí a gente fica como pessoas assustadas, com medo de sentir aquilo. E aí é o que a Cláudia falou. Então, será que é melhor eu fugir, né? Eu afastar? E aí a gente tem uma questão que é o pêndulo, né? Que é a lei do equilíbrio, né? É exatamente o pêndulo. Tudo que vai para a direita vai igual proporção para a esquerda. Então, quanto mais longe você quiser ficar da dor, mais dor você vai ter, até entrar em equilíbrio, né? Então você vai ficar oscilando, mas não dá. Se você quer ter bem-estar, se você quer ter paz, se você quer ter uma vida mais leve, não dá pra gente fugir da dor. A gente tem que olhar pra dor, né? E eu falo assim que como a gente faz isso, né? Então, muitas vezes eu falo assim que a gente convive alguns momentos tranquilos, mas a gente vive fugindo, né? Vive querendo evitar, vive não quero ter medo, não quero ser feliz, eu quero ter paz, né? Tá, e como que você faz isso? Né? É, o caminho é olhando para a dor, acolhendo a dor e compreendendo essa linguagem. O que aquilo está me dizendo? Sempre tem uma mensagem, né? Essa é a minha opinião em relação a isso, né? E a sua, Giancarlo? Que bom, veja só, eu vou tentar mostrar um pouquinho do olhar da psicanálise acerca da dor, certo? A dor física, aliás, a dor emocional, ela se manifesta no corpo como dor física. No cérebro, a dor emocional, ela se manifesta se fizer uma ressonância magnética e a pessoa estiver sentindo uma angústia, uma agonia, um medo, alguma emoção, certo? Se fizer uma ressonância magnética, a área que vai mostrar que vai ser afetada no cérebro é a área localizada da dor física. Então, tanto para a psicanálise quanto neuroanatomicamente falando, a dor emocional e a dor física, elas se manifestam no mesmo lugar,
certo? O que acontece com a dor física, que eu acredito que é o ponto de partida do Rafael, porque ele é fisioterapeuta e acupunturista, né? A dor física, se ela não tiver uma causa fisiológica, certo? Se não for originada de um trauma, de uma doença, de uma inflamação, ela pode sim ser compreendida a partir da psicossomática, que é uma ciência que foi originada da psicanálise, que estuda a linguagem dos sintomas. Então, cada órgão, o seu funcionamento e a sua função vai emitir uma linguagem, certo? Vai emitir uma mensagem. E a partir da psicossomática, o psicanalista ele tem condição de compreender que mensagem é essa. Porque o que é que acontece? A psicanálise ela ficou muito conhecida a partir de Freud, e a base da sua teoria foi a descoberta do inconsciente, certo? E nós estamos aqui conversando e a área do nosso cérebro, do nosso ser, que nós estamos acessando é a consciência. Mas ele faz uma analogia com um iceberg. O iceberg, a ponta que fica na superfície, seria correspondente à consciência, mas a parte maior, que é o inconsciente, está submerso. Então, desde que nascemos, né, como bebês, como criança, todas as experiências, todos os medos, todas as situações, porque o ser humano, ele é um sujeito social. Ele se constrói e se constitui convivendo com o outro. Quem é este o outro? É o pai, a mãe, né? O núcleo familiar, inicialmente, para depois começar a socialização na escola, né? Então, a criança, ela vai interpretando a vida e vai simbolizando. O que é simbolizando? Vou dar um exemplo. Ela passou por uma situação em que ela teve medo, certo? Então, ela vai simbolizar. O que é simbolizar? Ela vai interpretar aquela situação. Vai para onde? Para o inconsciente. Pode ser assimilado como uma crença? Sim, pode ser assimilado como uma crença. Pode ser assimilado como um sofrimento? Sim, pode ser assimilado por um sofrimento. Então, o ser humano ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, evoluindo e se constituindo a partir das experiências que ele vai vivendo. Então, o que é que acontece? Às vezes, a pessoa adoece, rinite alérgica, problemas respiratórios, né, das vias aéreas superiores, ou problemas pulmonares. Se, após ir ao médico, não for comprovado que não existe uma causa biológica, fisiológica, como o Rafael próprio passou, pode-se sim ser uma linguagem do próprio organismo, porque o organismo ele é autônomo, ele não funciona de acordo com o nosso pensamento. Se você der um comando para ele agora, pare de respirar, ele não vai respirar, você não vai parar de respirar. Então, a partir daí, pode surgir o quê? O adoecimento. Como você falou, a questão de negar as dores. O que é que a psicanálise fala sobre isso? Que a negação é um mecanismo de defesa que o inconsciente, certo? Para proteger a psique da criança, se utiliza desse recurso. Ela nega, ela foge, ela reprime, ou seja, ela sufoca, manda lá para os porões da mente. Aí o que é que acontece? Vai chegar um momento, passada essa fase de criança, onde ela não tem estrutura psíquica para suportar aquela situação, né? Situações de abuso, de abandono, né? Negligência, principalmente emocional. Só que, como o Rafael falou, um dia a conta vai chegar. Uhum. E o inconsciente vai falar a partir dos sintomas, sim, é uma linguagem. Mas o que é que a maioria da população faz? Né? Não sei, acredito que é por falta de consciência mesmo. Ela vai ao médico, e o que é que o médico faz? Receita um remédio. Então, esse remédio, se a origem não for biológica ou fisiológica, ele vai sufocar mais ainda. Aí o que é que acontece? Se for de ordem psíquica ou emocional,
volta mais forte. Volta mais forte. O nível de adoecimento das pessoas com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, com síndrome do pânico, né? Com depressões que deixam a pessoa assim paralisada em cima de uma cama, podem sim ter origem emocional, certo? Pode ter acontecido na infância, sim. Não se tem consciência? Não, não se tem consciência. Por quê? Porque a consciência não acessa o inconsciente. O Uhum. inconsciente, ele fala a partir de sonhos, a partir dos sintomas, a partir do adoecimento, né? Tanto a psiquiatria quanto a psicologia estuda bastante essa questão dos transtornos psicológicos, né? Recentemente, né, em um caso que chocou o Brasil, essa questão desse médico anestesista que estuprou, né, uma mulher que estava acabando de ter o filho, ele, dentro da psiquiatria, né, dentro do DSM, que é o manual americano que regula os transtornos psiquiátricos, né, eu não estou dando diagnóstico, certo? Mas ele possui sim características de quem tem transtorno de sexualidade, e os transtornos de sexualidade sempre têm origens na personalidade. Então, realmente, a E, dor emocional, o organismo pode sim, o inconsciente pode sim falar a partir do corpo, e isso vai interferir no bem-estar, na qualidade de vida, uhum. né, na vontade de viver. Uhum. Só complementando assim, a que você falou, Uhum. né? Você comentou do médico, e sem falar do impacto energético que isso tudo causa, né? E quando eu falo impacto energético, é pensando em inconsciente, em todas as memórias, o impacto que isso gera na própria pessoa, né? Porque assim, Sim, sim. e É essa traumático, né? essa que ainda se tornou consciente, porque, né, soube do que aconteceu, mas imagina das que não souberam, né, e que possam ter passado por isso, o corpo Sim. absorve isso, né, então é muito, isso assim, é muito forte, né, é muito impactante e trazendo assim pro todo também. Então, só assim, essa ressonância, né, que a gente tem energética, desse campo que a gente tem de conexão um com os outros, né, é muito forte. E dali a gente também capta muita coisa, né? Capta, então você sente o ambiente, você sente pessoas, às vezes você chega num lugar e fala, nossa, esse ambiente tá estranho, ou a energia dessa pessoa não tá boa. E isso já é o suficiente para ativar memórias e gatilhos que a gente tem e que aparecem, só que a gente às vezes não se dá conta, né? E isso também é um mecanismo Sim, de dor, é um sim, mecanismo de linguagem, né? Você fala assim, por que que eu não me senti bem nesse lugar? O que que aconteceu aqui que me deixou inquieto, não inquieta, né? Então, isso também sim, energeticamente no campo, né? E falando assim de memórias, né? Por exemplo, a medicina chinesa fala quando a gente vai falar em patologias ou em doenças ou dor, a principal causa de qualquer alteração para a medicina chinesa na visão são as emoções, porque as emoções afetam os órgãos sim, energéticos e aí você evolui para uma alteração funcional e com o tempo para uma alteração estrutural, né? Então, isso é a sim. manifestação, né, a gente falando da psique, da emoção manifestando, né, no físico e aí aparece uma dor No física, físico. né? Isso. Então é bem, Exatamente. é complexo, mas é muito lindo isso tudo, assim, porque a hora que a gente vai identificando, a hora que a gente vai percebendo, a gente vai identificando esses sinais, a gente começa a se tornar desperto dessas coisas, né, desses sinais, a gente começa a raciocinar, começa a pensar sobre, e aí a gente começa a ter um pouco mais de segurança para lidar, né? Porque assim, o que que acontece? Vem aquela coisa e isso, eu não sei lidar com isso, aí eu não quero lidar, eu quero fugir. Então, quando a gente vai trazendo conhecimento, quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai se instruindo em relação a essa, né, começando com esse nome, né, a dor como mecanismo de cura, isso já traz um certo conforto. Você fala, peraí, então pode ser que através dessa dor eu encontre a cura, eu melhore. E isso já traz um pouco de segurança para você até olhar para isso e lidar com isso, né? Então é, é bem complexo, mas é isso. Não tem jeito, Cláudia.
É porque a gente não tem, enquanto a gente fica nesse processo que eu mencionei de fugir, ou de Sim, de fuga. fugir ou fingir, né? As duas coisas, a gente fica tomando só os paliativos. Foi como a Giancarla Sim, falou, e esse remédio, ele não vai resolver, na verdade. Ele pode atenuar por um momento, mas você nunca sim, vai na causa, né? Então, você está se sim. enganando ao final. E puxando por esse gancho, gente, na verdade, a pergunta já é meio óbvia, mas eu queria que vocês falassem melhor sobre isso. A gente, então, pode afirmar que é impossível que os processos de cura sejam iguais para todo mundo, né? Cada um tem que fazer um caminho de ressignificação para chegar nisso. Mas ele sempre passa por ressignificação ou não? Se nós fôssemos elencar aqui o número 1, 2, 3 desse processo, qual seria? Entendeu? Agora, quem que fala primeiro, Uhum. eu já me perdi. Vocês... É, Giancarla. Sou eu. Então, vamos lá. Sou eu, veja só. A cura, ela é uma demanda do paciente, certo? Uhum, Não do terapeuta. Existe um processo? Sim. Existe um caminho a percorrer? Sim, existe. Mas, como o ser humano, ele é singular, né? uhum, Em si mesmo, então cada um percorre um caminho diferente, porque percebe o mundo de forma diferente. Então, a minha criança interior pode ter percebido algo na infância que a sua criança interior não percebeu. Isso pode me gerar dor, pode até me adoecer, mas isso pode não lhe afetar. Então, é uhum. a questão da subjetividade, né? Cada ser humano é único, cada ser humano é um mundo, percebe e sente o mundo de uma forma diferente. Então, no caso da psicanálise, você colocou a questão de um passo Da a ordem. passo. Uhum, É. O bom da psicanálise é porque ela é muito dinâmica, certo? A demanda é trazida pelo analisando, certo? Mas, geralmente, o ponto de partida é a dor mesmo, a dor emocional, estou sofrendo, minha vida não tem sentido, eu desejo a morte, a compulsão alimentar, né? Sintomas como insônia, falta de apetite, medo, ataques de pânico ou ataques de ansiedade, o próprio adoecimento em si, né? É sempre um ponto de partida. O que é que a psicanálise se utiliza? Ela vai, o que é que o psicanalista vai fazer? Primeiro, ele tem que compreender, assim, se contextualizar com a história de vida deste paciente, né? Conhecer o ambiente, se o ambiente é adoecedor ou não. Se ele vive, se a pessoa vive em situação de risco, se está sob ameaça, né? Eu acho que foi com você que eu comentei uma vez, que eu disse assim, não há cura no ambiente adoecedor. Então, não adianta estar se tratando. Um exemplo, uma mulher que sofre de abuso psicológico ou violência doméstica, né, remédio nenhum, nem terapia vai resolver, porque ela continua no ambiente adoecedor, no uhum. ambiente opressor, né? Então, depois de contextualizado isso, o psicanalista, a partir da própria teoria da psicanálise, ele vai conhecendo o paciente a partir da fala, a partir dos sintomas, né? A partir das crenças, né? Daquilo que ela acredita, de como ela pensa. Né? O psicanalista, ele precisa compreender o paciente como um todo, para poder, vamos dizer assim, dirigir o processo terapêutico, né? Por isso que eu falo que a psicanálise ela é bem dinâmica, né? Vai ter sessões em que a pessoa vai estar em contato com uma dor e é o momento certo para falar sobre essa dor e colocá-la para fora, né? Mas vai ter sessões em que vão ser o quê? As crenças, ela vai estar bem consigo mesmo, não está em contato com nenhuma emoção, não estará em contato com nenhuma dor. Então, é o quê? A forma de pensar, aquilo que ela acredita, né? Então, a gente vai fluindo. Na verdade, e o próprio paciente vai se conhecendo. Primeiro, a partir das próprias dores, a partir da sombra, né? Jung fala muito em sombra.
o paciente, o que é que ele vai fazendo? Ele vai se conhecendo. Primeiro ele vai conhecer quem ele não é, para depois ele conhecer quem ele é. Né? Ele vai visualizar que se comportava de certa forma, porque precisava ser aceito pelo grupo, porque precisava ser validado por alguém, que se não fizesse isso, né, se sentia inferior, não tinha valor para si próprio, né? A alma dele estava gritando dentro dele e ele continuava repetindo este padrão. Então, seria assim um processo mais dinâmico, mais fluido, né? A partir da própria demanda que o paciente traz. E você, Rafinha? É, eu costumo assim que existe uma coisa, o ponto de partida é uma coisa que é em comum, né? Então, o arquétipo do ser humano, o que o ser humano tem em comum é a busca pelo conhecimento, né? Então, a gente brinca assim, tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lúcia Helena Galvão, e ela fala isso, né? Que o arquétipo do ser humano é buscar conhecimento, né? Então, por Uhum. exemplo, qual é o arquétipo quando a gente fala da formiga, né? Se você pensar assim, aonde tiver alguma coisa, algum alimento, alguma coisa que é teoricamente doce, tem formiga, né? É o arquétipo, é buscar Sim. alimento para armazenar. O arquétipo do ser humano, onde você tem alguma coisa que tem. Tem um ser humano querendo saber o que que é aquilo, né? O que que é isso? Eu quero estudar isso. Então, esse é o arquétipo. Então, o que que é isso? A gente como seres humanos, e esse eu acho que, pelo menos até esse momento, é a grande diferença que a gente tem como das outras espécies é que é nosso formato de conseguir pensar e raciocinar conscientes, né? De criar essa linguagem tão complexa que a gente cria. E aí, esse é o ponto de partida de em comum, que é se tornar consciente. Porque a Uhum. gente só consegue se curar se a gente se tornar consciente. É. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir dali, a forma como eu vou me tornar consciente e de como eu vou fazer isso, e como que eu vou dali em diante seguir os passos aí é completamente, né? Aí é muito diferente. Cada um vai ter um tipo de recuperação, cada um vai ter um caminho, vai acessar de formas diferentes, né? Então aí depende muito, né? Tem pessoas que vão muito bem enfim, com essas infinidades que a gente tem aí de opções, né? Mas para mim isso chama muito forte, assim, essa forma da gente se tornar consciente, porque a hora que a gente tem muda tudo. Você fala, nossa, entende? Vira tudo. Às vezes eu brinco que eu falo com vício de linguagem, né? A gente tá lá conversando, aí alguém chega pra você assim e fala assim, você reparou que você fala muito, né? Aí eu falo assim, não, mas tudo bem. Aí eu começo a falar, não sei o que, de repente eu falo um né. De repente eu falo um né. E eu começo a perceber aquilo. E aquilo começa a me incomodar. É. Ainda eu não consegui mudar o padrão, mas eu já estou me tornando consciente de que eu digo, do que eu estou fazendo. E a partir Sim. dali eu começo a perceber e começo a me corrigir. Até o ponto que eu vou mudar a minha percepção, vou mudar meu comportamento, vou mudar meu hábito, Uhum. e aquilo passa a ser curado, né? Então a minha fala some um né da minha fala, né? Ó, eu mandei um né agora. Então, assim, a gente se torna consciente, né? E se tornar consciente para mim, é a chave de a gente começar a mudar qualquer processo de adoecimento. Então, quando a gente olha muitas vezes por uma dor, então, vou falar, por exemplo, a dor física, né? A dor física, o que que ela tem? O que ela traz? Qual é a linguagem da dor física? A linguagem da dor física é onde está doendo, qual parte está doendo e o que que aquilo quer dizer para mim. Então, por exemplo, qual que é a função daquela parte que está doendo? Então, para que que serve, por exemplo, eu tô com dor no ombro. Para que que serve o ombro? Essa é a primeira pergunta a se fazer. Para que que serve o meu ombro? Ah, meu ombro permite que o meu braço movimente, permite que eu sustente coisas, né, para que o cotovelo, para que as mãos funcionem. Opa, entende? E aí eu começo a fazer uma busca, né? Compreender, falar, opa, peraí, tem uma mensagem aí. E aí a gente vai traduzindo essa mensagem. Só que Por aí é exemplo, muito eu carrego complexo. muito nas costas. Seria isso? É, é, isso aqui é muito complexo, porque assim, o arquétipo do ser humano, me tornei consciente. Então Uhum. agora eu tô consciente de que eu tenho uma mensagem aqui. Uhum. Agora, a minha interpretação vai ser completamente diferente da interpretação a sua,
da Giancarla, enfim, de todos que estão aqui. E por quê? Porque aí vem uma coisa que a Giancarla falou, que é o que está armazenado lá no seu sistema de crenças, no seu sistema de memória, no seu inconsciente? O que você tem lá, né, como gatilhos, como memórias? E aí, o que vai abrir quando você acessar esses pacotes de memória de forma inconsciente? Se abre memórias que estão associadas a uma emoção ruim, são chamadas memórias killers, né, vamos colocar assim, elas ativam um mecanismo de proteção. E aí a minha capacidade de discernimento é reduzida. Eu não vou conseguir raciocinar bem. Então aí a gente tem vários mecanismos que vão acontecendo, por isso que é muito complexo dali para frente como isso vai se melhorar. Mas olha só, pessoal, assim, eu queria colocar aqui pra gente, né, eu gosto muito de trazer práticas, assim, eu sempre tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, normalmente eu faço nas lives. Olha, vamos fazer aqui uma mudança de percepção para a gente sentir isso e sentir o quanto isso reverbera no corpo, né? Que é o emocional com o corpo. Então, pessoal que tá aí, falem assim agora, tá? Todo mundo aqui. Fala assim, eu preciso, eu Eu tenho preciso, e eu eu devo. tenho e eu devo. Eu quero que vocês sintam isso no corpo. Então, fala assim: eu preciso trabalhar, eu devo trabalhar e eu tenho que trabalhar. Falem isso. Eu preciso trabalhar, eu Sintam devo a carga trabalhar. que isso tem. E agora, vamos mudar. Vamos trocar as palavras eu preciso, eu tenho, eu devo por eu escolho. E falem assim: eu escolho trabalhar. Eu escolho acordar cedo, eu escolho acordar tarde, eu escolho estar aqui. Eu escolho. Comentem aí, Eu pessoal que escolho está trabalhar. falando aí. Vamos comentando aí. O que vocês sentiram? Se não é diferente, se não é mais leve. Isso é o poder do verbo. Sim, Olha lá, o verbo sim. aí, né? A gente fala tanto do verbo, né? Da verbalização. Olha o poder que a gente tem de mudança de percepção. É a forma que a gente coloca. E aí eu me tornei consciente, e a partir do momento que eu me torno consciente, eu começo a mudar, Uhum. né? Então, esse para mim, esse é o caminho. Eu não sei se respondi exatamente, né? Se a gente responder Sim. exatamente o que, como você perguntou, mas essa é a ideia, assim, de. Ai, é muito legal. Isso é muito legal. Então, agora, caminhando um pouquinho nessas discussões, eu queria saber o seguinte: se a dor é o estalo, é o que nos leva a pensar, a ficar consciente de alguma coisa, se a gente deixar de sentir a dor, que a gente começou a tratar, então fui lá na fisioterapia, porque eu sentia dor no ombro, ou na acupuntura, e parou a dor. Significa que eu não vou ter mais os sintomas emocionais? Ou não, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Aquilo pode ter, é aquilo que você falou no início, né, Rafa? Às vezes chega alguém que podia estar com muito mais dor e não tá. Por É. quê, gente? Por quê? A ciência tem explicação para essa questão ou não? Olha, Da onde... agora eu que falo agora, Jean? Agora, Sim, é você. Só vou fazer um comentário aqui. A Carla aqui, ó, falou assim, né? Eu fico menos triste, né, quando muda a palavra para eu escolho, porque de fato começa a trazer uma nova perspectiva, né? A Cláudia falou, eu fico mais leve, né? Então é isso, né? Essa mudança é muito rápida, né? E trazendo assim, então, eu trazer um pouco assim do. Eu sou uma pessoa assim, eu falo assim, eu falo assim, que eu particularmente não gosto de fazer pesquisa, mas eu gosto de pegar as pesquisas e juntar as ideias, porque dali a gente consegue trazer muita coisa, né? E dentro desses estudos, boa noite, né? Falar boa noite aqui. Então, dentro Boa desses noite. estudos, que eu fui, ao longo dos anos, eu fui estudando muita coisa, como eu falei, biologia celular, neurociência, né? Física quântica, fora todo o processo da medicina chinesa, do Theta Healing, né, da terapia neural, enfim, muitas terapias aí, muitas coisas da medicina da pós, né, da medicina psicossomática. E aí eu fui compreendendo, porque era a minha busca, né? Eu falei assim, eu preciso buscar entender a linguagem do corpo. Tá? Então, o que acontece? O nosso, basicamente, assim, a gente tem um cérebro racional, que é o cérebro consciente, e um cérebro emocional, que é o cérebro límbico. Vou colocar uma divisão bem simplista, não vou, né, adentrar com mais estruturas aí. E mais ou menos a gente tem aí o nosso cérebro límbico emocional comanda em média de 90 a 95% de todo o sistema fisiológico. O nosso inconsciente, subconsciente vai estar tudo ali sendo coordenado nesse processo.
Então, o que que acontece? Eu diria que a dor, né, vai ser a pontinha do Vai iceberg, se né? ver. E então, o nosso organismo, o que que ele vai fazendo? Ele é um armazenador de memórias. A gente tem, é o memória RAM, registro automático de memória. Por quê? Porque a memória torna a gente mais eficiente com um gasto energético menor. Então, o nosso Sim. inconsciente vai sempre tender a produzir memória. Então, a gente produz memória por repetição ou por intensidade, por impacto. E aí, o que que acontece? Quando a gente, toda vez que a gente for armazenando nesse sistema de memórias, sistema de crenças, emoções ruins, né? Vou colocar ruins, desconfortáveis, eu não gosto desse nome, mas ruins, desconfortáveis, elas se associam às memórias, é uma ameaça para o nosso organismo. Ele entende como ameaça. E aí, cientificamente, a gente tem receptor de memória nas células, né? Candice Sepert tem um livro Molécula de Emoções. Aí o que que acontece? A hora que armazena essas memórias, como que é a memória? A memória é um peptídeo, que é uma molécula de proteína menor, com um ópio, um opioide associado, que seria a emoção. E aí o Uhum. que que acontece? Essa molécula de emoção, essa memória, então quando ela é uma emoção ruim ou desconfortável, é um ataque, né? O organismo entende isso como uma ameaça. Eu tenho que estar em alerta. E aí o que que acontece? Em alerta, a nossa cadeia de DNA, ela fica contraída. Científico também, Instituto HeartMath, estuda isso muito. E aí, o Uhum. que que acontece? Mais ou menos 90% do nosso DNA atua no metabolismo. Então, o nosso metabolismo começa a ficar comprometido. E aí, por quê? Porque ele tem que compensar para fazer as funções. Então, por exemplo, Uhum. fizeram um estudo em que pegaram as galinhas e tiraram a fonte de cálcio delas. E o organismo delas continuou produzindo cálcio. Então, o que que aconteceu com as galinhas? Qual foi a consequência? Envelheceram mais rápido. Então, porque é uma compensação. Sim. E aí, o que que Sim. acontece? Dentro desse processo, a gente vai somando essas memórias. E esse cérebro límbico, ele é atemporal, não existe tempo para ele. Então, é hoje. Hum. E tá lá no seu sistema. Então, o fato de você negar, não importa que você está negando. Tá Não lá, influencia. né? E o Segue na... negócio está acontecendo. E aí, o que acontece? Então, a dor, ela aparece ali como uma pontinha do iceberg. E aí, Uhum. a hora que a dor melhorou, legal. Mas isso tem eu falo assim que o inconsciente é um oceano para se explorar, né? Você fala assim, há 10 Sim. anos depois, de repente aparece um negócio na praia lá, que você fala, o que que é isso? Ah, sei lá, a porta de um avião, ó, um pedaço de um navio que tá lá há quantos anos, né? E Uhum. isso é inconsciente, né? Então, as coisas vão surgindo, as coisas vão saindo, né? Então, melhora a dor, mas isso não significa que o emocional lá tá tudo certinho. Então, aí você já vai, Giancara, só mais um detalhezinho daí. Tem algum sintoma físico que mostre que a gente sarou? Não. Assim, Cláudia, a melhorar da dor já é um caminho de cura. Então, Uhum. assim, já significa que você melhorou. Tá. Agora, isso não significa que não existem outras raízes que Uhum. ao longo do tempo vão começar a crescer. Ou Tá. que outras coisas que vão ativar gatilhos não vão liberar memórias, mas que elas podem não vir manifestadas agora como dor. Tá. Então, elas podem vir manifestadas como outras coisas, alteração emocional ou Uhum. situações de vida. Ó, isso é um alerta, gente. Eu quero uma coisa e eu não consigo. Parece que eu tento uma coisa e parece que não vai. Uhum. Tem coisa aí. Não, não adianta. Sim. Não é que você é azarado. Tem coisa aí, tá? Oh my God. Tem, pode ser o sistema, pode ser não, com certeza é o sistema de crença, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela classifica as crenças em três grupos. A crença central, que é aquela que nasce na infância, ela não pode ser apagada, apenas reeditada, Uhum. né? Que é onde se ressignifica, né? Tem a crença intermediária e tem o pensamento automático. Então, quando eu digo assim, eu não consigo, eu estou dizendo que eu não acredito que eu tenha capacidade de fazer. Agora, precisa se investigar a origem, de onde surgiu isso? Foi na infância? Foi numa situação?
né? Você cresceu acreditando que você era inadequada, insuficiente. Se foi, é uma crença nuclear. Então, a gente precisa percorrer, né? Existe uma técnica na terapia cognitiva chamada flecha descendente, onde a gente vai investigar desde o pensamento automático até lá a crença nuclear. Mas voltando ao assunto da dor emocional, se a dor ela pode sair, vamos refletir um pouco. Em 2013, eu desencadeei um processo de transtorno de ansiedade. Não existia remédio tarja preta que me colocasse para dormir à noite. Só botava para me dormir. Quando estava amanhecendo, eu passava o dia dopada. Então, o que foi que aconteceu? Eu passei um ano na medicação, desmamei por conta própria, mesmo porque também a medicação era fraquinha, certo? Mas, quando eu comecei há 2 anos, na verdade, né? 2 anos. Há 2 anos eu como psicanalista, eu passei a me tratar, eu passei a tratar esse transtorno de ansiedade. Por quê? Porque como eu também faço faculdade de psicologia, né, ao estudar outras abordagens, outras teorias, me permitiu olhar para mim como um ser humano completo. Né? A psicologia existencial, ela olha para o ser humano a partir de 4 dimensões: a física, a mental, a emocional e a espiritual. A espiritual não tem nada a ver com religião, e sim com o ser, com quem eu sou, certo? Então, eu comecei o meu caminho de volta. Comecei a navegar nas águas da minha emoção. Sem remédio. Trabalhando o quê? Trabalhando o corpo, de que forma? Regularizando a alimentação, praticando exercício físico e fazendo meditação. Né? Inclusive, Rafael, foi quando eu conheci o Theta Healing, foi nessa época. Não foi fácil, não vou mentir, não foi fácil desligar o meu sistema, porque a meditação, o objetivo da meditação é fazer com que você desligue o sistema nervoso central, simpático, e que o parasimpático ative. Se o parasimpático ativar, você relaxa, você descansa. E eu suplementava com medicação natural. Como eu não gosto de chá, então eu manipulava, fazia chá em cápsula. E fui para análise. E vamos fazer análise, vamos compreender o sintoma. Qual era o meu principal sintoma? A insônia e o sufocamento respiratório. Então, o que é insônia? Insônia, por quê? Porque eu vivia num estado de alerta. Se o organismo entende que eu estou em perigo, ele não vai me permitir dormir. Pelo contrário, ele vai jogar adrenalina, cortisol, para quê? Para você correr, porque ele entende que você está em perigo. Então, você vai ficar cheio de energia. Os olhos pareciam assim, 2 faróis acesos. Dormir era o produto mais caro do mundo. Aí o que acontecia também? Aceleramento cardíaco. Por quê? Porque eu preciso de energia para fugir. Porque o meu organismo entendia que eu estava em perigo. Isso era uma resposta emocional do meu inconsciente. De algo que era a causa do meu transtorno de ansiedade. Como o cérebro é plástico, o que é plástico? Ele vai criando conexões entre os neurônios, certo? Então, um comportamento, ele tem uma conexão. Se esse comportamento, por exemplo, a compulsão alimentar é um comportamento que está lá, a neuroplasticidade, ou seja, a comunicação entre vários neurônios, certo? Estão lá reforçando. Quanto mais você come, mais você reforça essas estruturas. Então, você precisa ir desconectando cada uma delas. E não é fácil. Não é fácil porque você tem que olhar para a situação causadora do transtorno, né? E os sintomas
falavam, né? O sufocamento respiratório, outra coisa, eu não conseguia dormir com a falta de ar, porque o meu organismo não deixava eu dormir, porque sabia que se eu tivesse um apneia obstrutivo do sono, eu poderia morrer. Significa dizer que eu estava em perigo, então ele iria continuar fazendo com que o meu organismo estivesse em estado de alerta. Hoje, 2 anos depois, eu posso dizer que eu consegui me curar da ansiedade. Sim, eu posso dizer que eu, porque todas as questões que estavam relacionadas ao desenvolvimento deste transtorno foram desligadas. Não só a situação, a ressignificação da situação, a catarse da dor, das emoções, a forma de pensar, olhar para aquela situação com um outro olhar, não mais com aquele que me aprisionava, né? Não mais com o olhar adoecido, que me adoeceu. Mas, hoje, o meu organismo, o inconsciente, quando precisa mandar uma mensagem, ele se utiliza desses sintomas da ansiedade? Sim, ele se utiliza. Nossa. Ele se utiliza. Às vezes, quando eu vou dormir e eu tô com os olhos com o farol aceso, aí eu disse, eu já entendi a mensagem. Hoje eu tô tão sistematizada, meu inconsciente tá tão sistematizado, que eu consigo manter uma conversa com ele. Eu digo, eu já compreendi a mensagem amanhã. É de madrugada, como o Rafael falou, o inconsciente é atemporal, então ele não sabe se é de dia, de noite, de madrugada. Se está na hora de dormir, eu preciso dormir, já compreendi os sintomas, já sei o que ele significa. Amanhã eu verifico isso. Pronto, me viro e adormeço. Beleza. É É o verdade. que o Me Rafa falou. viro e adormeço. Mas, assim, vou aprendendo a administrar, né? Vou compreendendo a linguagem e não vou dizer que, assim, me sinto curada sim, porque hoje eu não preciso mais de remédio para dormir, não tenho mais dificuldade para dormir, não tenho mais a falta de ar, né? Foram 2 anos tratando, hoje eu consigo, a partir da meditação, desligar, sim, o meu sistema simpático, consigo, tenho qualidade de vida hoje que naquela época eu não tinha. Né? Eu cheguei a passar 29 horas acordada, assim, ó, com os olhos assim, ó. Nossa Senhora. Deus me Eu E chorava, era desesperador, eu imagina. chorava porque não tinha remédio que me botasse para dormir. Porque o inconsciente, ele sempre se sobrepõe à consciência e Sim, sempre vai se sobrepor ao remédio. sempre. Se for de ordem psíquica, se for de ordem emocional, o remédio não vai funcionar. É. E Isso... tem um. Ah, fala, Cláudio, pode falar. Não, pode falar. Não, e complementando, porque assim, fala no Theta Healing, a gente trabalha o sistema de crenças, né? Que são as crenças. E aí existem. Então, assim, a gente tem. Quando a gente fala de inconsciente, a gente tem memória, muitas memórias. Então, a gente fala assim, ó, a crença central, né? São as memórias, né? Que a gente tem dessa vida. Crença genética. Então, a gente tem a ressonância morfogenética, né? Que a gente carrega dos antepassados. Então, a gente fala assim que são as memórias até a sétima geração, a antepassada, que a gente está falando aí de 200 e poucas pessoas, que você vem trazendo uma série de memórias que são ativadas. E aí você começa a representar coisas que, na verdade, são memórias que você captou. Né? A gente fala crença no nível histórico, crenças do inconsciente coletivo, de espécie, ressonância de espécie, né? De ser humano. Né? Então tem várias questões. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, às vezes quando eu vejo, por exemplo, um filme de guerra, eu não consigo assistir, né? E aí você tem uma série de conexões aí que vão acontecendo. Não Sim. só guerra, né? Tem vários. É, então, no Teta Healing a gente trabalha muito esse sistema de crenças, porque tem muitas memórias inconscientes e precisam ser limpas, né? A gente precisa ir cavocando, né? E buscando isso e limpando, né, do sistema. E quanto mais é uma questão da acupuntura, né, da medicina chinesa. A medicina chinesa ela sempre contempla o tratamento é quando você está se sentindo bem. Porque quando você está saudável, tratar é muito melhor. Né? Você fala, mas eu tenho que tratar quando eu estou saudável? É manutenção.
né? É manutenção, é explorar coisas que estão ali muito sutis e que não vão se manifestar de uma forma tão intensa, por exemplo, como aconteceu, né, com a Giancarlo ou com outras pessoas e comigo também, que eu operei, tirei a tireoide, né, tive um câncer de tireoide, enfim. Então a gente vai, né, buscando e indo atrás dessas coisas para que a gente possa realmente não precisar passar por essa dor tão forte. E é Sim, engraçado isso que você falou, né, da questão de fazer quando tá bem, é o que as pessoas já há algumas décadas assimilaram em relação ao exercício, né? É, Porque sim, hoje todo mundo faz por prazer, até um tempo atrás aí não, era aquela coisa que não se via tanto. Talvez em algumas cidades mais praianas, tá? Hoje em dia é diferente. Em todos os lugares que você vai, tem gente na rua correndo, tem uma academia aqui, outra lá. Então, sim, talvez essas questões aí de prevenção, né, possam, com o sim. tempo, ser mais inseridas na sociedade, para que a gente não corra atrás do problema. sim. E eu pergunto agora para vocês, é mais difícil, então, com certeza, tratar uma dor emocional que uma física, né? Sim. Ah. Ou os sintomas, então, não sei. Eu acho assim, eu vou colocar assim, como sintomas, Uhum. talvez seja, depende muito da intensidade, porque assim, você vai ter dores físicas que são terríveis de conseguir melhorar, como dores emocionais também, como Aham, sintomas. Agora, como causa, sim, né? o negócio para explorar, é bem mais, você vai cavocando, né? E só fazer uma observação aqui, Cláudio, que você falou dos exercícios, né? Então, ó, uma atenção. Exercício é super bom, eu faço, eu recomendo, mas pensa numa coisa, se você deixou um Fisioterapeuta. dia de fazer exercício outro dia e você começou a dizer, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, vai tratar que tem algum problema aí acontecendo. Ó, um sinal. As Olha, coisas não podem, as coisas na nossa vida, elas não podem fazer falta. Falta no olha, sentido de isso me falta. Elas tá. têm que, assim, eu gosto, eu me sinto melhor. Mas Uhum. não quer dizer que eu, não- que, mas eu me sinto bem também quando eu não estou fazendo. Lembra disso, pessoal, porque isso é um dos maiores sinais que a gente tem, né? Interessante. Isso, nunca tinha escutado, mas faz todo sentido, Rafa. Que É, interessante. É o que você fez do exercício agora há pouco das palavras. Preciso ou escolho é, do trabalho, né? exato. Muito interessante. Porque senão, se vira um negócio assim do exercício, você não poder ficar sem também, como, é um vício, como outros qualquer, né? Total. Como não fazer exercício também, né? Falar assim, pô, toda vez que eu vou fazer exercício acontece alguma coisa, toda É, vez que tem alguma coisa que não deixa, né? Sempre é. tem. Então, assim, é o equilíbrio, Sim. né? É como a gente fala, tudo tem um equilíbrio. E aí, se eu consigo ficar, assim, é, é aquilo que eu falo assim, quando a gente está com outras pessoas, quando a gente está praticando uma coisa que a gente gosta, ou quando a gente está, sempre é uma soma. A gente sempre se sente melhor. Mas quando a gente não tá, a gente também tá bem. Então, Uhum. ok, beleza. Mas se tá alguma coisa ali, vai, mas eu tô sentindo falta disso, então tem alguma coisa que você precisa explorar. Entende? Porque é um Entendi. sinal. E tem a K Olive 5, ela fez um comentário aqui, ela falou assim, a dor emocional é simbolicamente a febre física. Ela nos leva a saber que tem algo para ser cuidado, algo tá machucado, tá doente. Fato, né? Porque uma das manifestações, uma das linguagens é essa febre do nada, bum, febrão, né? É Então é verdade. interessante o comentário dela. É. E o interessante, essa questão do eu preciso ou do eu devo, ele soa como uma imposição, como uma obrigação. Quando eu falo eu escolho, eu tive a opção, né? Uhum. Eu tive a opção, eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha. Realmente eu quero fazer isso, realmente eu quero fazer o exercício, né? Começar a praticar exercício em busca de bem-estar, não apenas por uma imposição do médico ou porque eu preciso fazer isso para baixar as taxas né, de glicose, de triglicerídeo, colesterol, né? Mas ir em busca de algo que ele satisfaça mesmo. E realmente, eu não sei para quem pratica exercício, mas
o próprio exercício ele oxigena o cérebro, ele traz clareza mental. É como se fosse um reset cerebral que só acontece quando você dorme, uma noite bem dormida. Então, até para se desenvolver profissionalmente, para estudar, né, para desenvolver inteligência, para desenvolver capacidades, habilidades, nosso exercício físico, em termos de clareza mental, em termos de aumentar o nível de atenção, ele é altamente benéfico. Eu concordo. É. Tá bom, vamos lá. Existe alguém que não tenha nem que vocês conheçam, ou sei lá, pelos estudos, e não tenha nenhuma dor ou necessidade de curar nada? Tipo assim, pleníssimo em tudo. Existe? É possível? Olhe, se essa pessoa existir, eu quero conhecê-la, me apresente. Porque somos seres É, humanos, somos falhos, estamos aqui num processo de desenvolvimento, num processo de evolução. Então, o cair, o errar, o fracassar faz parte da nossa vida, né? Dependendo de como você percebeu a situação, né? Você vai adoecer ou não. Tem pessoas que lidam bem, né, que superam rápido, mas outras ficam lá presas no luto. Por que ficam presas no luto? Porque é a única representação daquilo que foi perdido, é a única coisa que se tem daquilo que foi perdido. Por isso que se fica preso lá, não se abre para o novo, né? E o adoecimento corporal vem porque o ser humano, ele não, vamos dizer assim, a fisiologia do organismo humano não foi projetado para o ser humano viver em sofrimento, viver em adoecimento, ou ser doente, né? É um estado transitório, a dor ela é temporária, ela é passageira, você não fica lá, né? Eu conversei com uma pessoa, me procurou, com muitos transtornos, com compulsão alimentar, com toque. Né? Já fazia o quê? Mais de 10 anos que estava dessa forma. A medicação não fazia mais efeito, né? E já estava assim, mais do que dobrada a quantidade de miligramas. E o inconsciente aumentando a intensidade, né? E a partir dos sintomas dela, né, eu conseguia visualizar que aquilo era uma questão emocional, né? Era uma questão psíquica também. E ela estava tentando resolver a partir da psiquiatria, não desconsiderando os psiquiatras, mas estava tentando resolver com remédio. Doente há 10 anos, sem vida, praticamente sem viver, sem bem-estar, sem saúde, sem disposição, sem energia, sem fôlego de vida, sem satisfação, sem realização. é. O, só uma comentário aqui da Roberta, ela coloca assim, o narcisista que se acha perfeito, né? Que é fato, o narcisista não se coloca como protagonista. Então, ou ele é vítima, né? Ou ele é ou ele diz que, né, que a pessoa tá errada, né? Mas ele nunca é o protagonista, ele nunca tem, ele não se, não, ele nunca se olha, né? Porque ele não tá, ele é o perfeito, né? Ele não tá, ele de fato não se coloca no lugar do que ele que precisa se tratar, né? Ou, Mas não, o contrário, o narcisista não devia se achar sempre protagonista? Achei que era o não, é contrário. protagonista, mas ele não se coloca como protagonista do problema, Ah, tá, né? tá. Ele Não, sempre ele é tão transfere, perfeito, ele Tá. sempre ele é tão transfere, ou perfeito que ele é a ele não tem vítima, problema. ou o outro, Ah, né? Ele é a vítima, perguntei. mas ele transfere, ele não se coloca como o protagonista do problema. Né? E aí, respondendo a essa pergunta, né? Eu falo assim que essa vida que a gente entende, a vida ela precisa do movimento, né? Então, tanto que ficar parado dói, né? Você fala, vou Atrofia, né? dormir até mais tarde, você não consegue, né? Você começa a doer, né? É, ficar Atrofia. parado não está atrelado à vida, está atrelado à morte. Então, a vida traz um movimento. Para a gente se Sim. movimentar, a gente usa o atrito. O atrito é resistência, o atrito é a dor, o atrito é o incômodo. Tá? Então, por exemplo, o vento, você fala assim, o ar causa atrito. Tá?
Você falou assim, por exemplo, quando você deixa a janela entreaberta e o vento começa a passar, você escuta o vento, né? É. Ele não tá, mas ele tá preenchendo todo o espaço, né? Vamos colocar assim. E o avião, como que ele se sustenta? Com velocidade. A velocidade, você tem um chão tão duro quanto o que a gente está pisando agora, né? Uhum. De sustentação. Então, é o atrito. Então, o atrito é o que incomoda, o atrito é o que traz pra gente a evolução. Então, se a gente não tiver atrito, se a gente não tiver dor, se a gente não tiver incômodo, vamos colocar um incômodo, se Tá? algo não incomoda a gente, não Obrigada. existe movimento, não existe evolução, não existe crescimento desse processo de vida, né? É. Então, a partir do momento em que existir um ser que não tem mais dor, que não tem mais, ele já ele foi para outro, ele se transformou em outra Já coisa. partiu. Já foi, né? Foi para um outro movimento. É, É, e aí eu costumo dizer assim, eu falo assim, a vida, né? O ciclo vida, dessa vida material que a gente tem, Uhum. a gente não, por exemplo, alguém aqui se esforça para envelhecer, Não. basta tá aqui, tô pronto, tô envelhecendo assim, ó, a basta data estar rodo, vivo, né? né? Tô envelhecendo. É, Então não é basta estar difícil vivo. envelhecer, né? Não, Só que é trabalhoso. Por que que é trabalhoso? sim. Porque assim, a gente tem que dormir, né? Se eu quero ter pelo menos uma condição, eu preciso descansar, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer as necessidades fisiológicas para que eu Uhum. possa, quando eu atendo as necessidades fisiológicas, eu tenho um organismo que está pronto, uma máquina que está pronta para servir para essa consciência, para essa alma, para o que for, que pensa. Então, se tem alguma coisa na vida que está difícil, para e repensa porque talvez você esteja indo contra a vida. Porque a vida não é difícil, ela é trabalhosa. Então, algo pode ser trabalhoso, mas está acontecendo, está fluindo, ok. Agora, a partir do momento que está difícil, não vai, para e repensa os seus caminhos, porque talvez você esteja indo remando contra a correnteza. Caramba, É rapaz. interessante, só um parêntese, Cláudia, Ah, essa questão da dor, né? O que é que a psicanálise ela fala? Que a dor, ela não veio para matar, pelo contrário, ela é um grito das profundezas da alma, né? Uma mensagem, um grito de socorro, um desespero para que você acorde, se levante, tome uma providência. E É. interessante que usando um pouquinho da teoria junguiana, né, esses processos de individuação, ontem eu estava lendo sobre o desenvolvimento psicossocial de Eric Erickson. Não sei se vocês já ouviram falar. Eric Erickson é um psicanalista. uhum. Então, o ser humano, ele possui 8 estágios de desenvolvimento. Em cada estágio dele, desde o nascimento até a velhice, existe uma força e uma fraqueza para serem trabalhadas, né? Quando você chega na casa dos 40 anos, qual é a força? A generatividade, né? Muita gente chega aos 40 anos e entra em crise, né? E o Eric Erickson, ele explica isso muito bem, né? Muitas pessoas chegam aos 40 anos e estagnam profissionalmente. Na verdade, a faixa de classificação etária é dos 40 aos 60, né? Então, dentro dessa faixa etária, você pode chegar realizado, certo? É, o que foi que eu construí, o legado que eu deixei, o que é que eu vou ensinar para as gerações póstumas, né? Ou você pode chegar estagnado, frustrado, né, destruído. Por isso que a teoria junguiana do chamado a busca por autorrealização, a busca por si mesmo, acontece na meia-idade, nesse período mesmo, dos 40 aos 60 anos de idade. Por quê? Porque a alma, certo? A alma, como, vamos dizer assim, gestor superior da personalidade, certo? Uhum. Porque o ego seria o gestor da consciência de quem eu sou. Mas a alma ela transcende, ela é maior, ela é mais completa. E ela Uhum. não está ligada ao ter,
né? Então, você vai chegar aos 40 anos, bem-sucedido profissionalmente, né? Constituído sua família, financeiramente estruturado. Ou você chegará completamente desestabilizado, assim, frustrado, destruído, tendo que recomeçar novamente. E isso é um processo doloroso? Sim, é um processo doloroso. É um processo que causa angústia, né? Medo, agonia, opressão. E Jung viveu este processo, ele viveu este processo na meia-idade, tanto que é a base da teoria dele, esse processo de individuação, que não deixa de ser um processo de reconstrução, mas a partir de quê? A partir da dor. Uhum. Então, a dor emocional, realmente, ela não pode ser tratada como você, com profilaxia. A dor emocional não pode ser tratada com um protocolo de remédios, né, que você toma 3 vezes ao dia, né? Porque a dor emocional, geralmente, ela tem um cunho existencial. Então, você precisa conhecer a si mesmo, precisa na maioria das vezes, se desconstruir para se reconstruir. Olha, complicado, porque se todos os problemas são por causa da tal da criança interior, vamos obrigar a começar todo mundo a se tratar com 2 anos de idade. Porque você se desconstruir para reconstruir aos 40, ferrou tudo, é muita coisa. Tô brincando, tô brincando. Mas, gente, Mas tem um fundo de verdade, Cláudia, lógico. no que você falou. Mas veja só, eu também já me fiz essa pergunta, principalmente porque eu sou mãe, É, né? Mãe psicanalista, e eu observo o processo de desenvolvimento dos meus filhos na infância, né? Por mais que a estrutura familiar, por mais que o lar seja um ambiente funcional, você não sabe como o seu filho vai perceber determinadas situações, é. né? Para algumas, aquilo ali não afetou, não teve importância, mas para outra foi algo que tocou. Sim, Mary, vai ficar gravada assim essa live, eu vou compartilhar. Aliás, iremos compartilhar, É. cada um no feed. É. Então, assim, quando eu percebi isso, né, e eu vi a diferença dos meus filhos, que um percebeu de uma forma e outro percebeu de outra forma. Tem isso. Então, eu vi que eu como mãe, não poderia controlar tão bem o processo dele, porque ele também precisa se desenvolver. Né? Eu não posso ser 100% responsável por ele. Sim, serei como mãe, enquanto menores, né? Cumprirei com o meu papel, mas ele também, como pessoa, como ser, né? Ele é responsável pela própria existência. Ele ainda não sabe, porque são adolescentes, É. mas isso faz parte do processo de desenvolvimento. Então, por isso que o Erik Erikson fala nessas crises que nós temos. Uma temos que desenvolver e outra temos que superar. Essas crises podem acontecer na casa dos 40, como pode acontecer na casa dos 70. Né? Porque chegamos aos 70 anos de idade, qual é o medo que surge? O medo da morte. Né? Eu estou caminhando em direção ao que? A morte. Tudo o que eu poderia ser, o que eu poderia construir, o que eu poderia fazer, eu já fiz. E agora? E agora precisa ressignificar o próprio sentido da própria vida para poder seguir em frente. Uhum. É. Tá, mas Que lá bom, Mary, aos agradeço. 70 anos, cheio de dor, e descobriu que essa dor é tudo psicossomática, porque acho que todas são, né? Vocês vão falar sobre isso. E aí, como é que um cara, uma pessoa de 70 anos de idade, dá para começar a se curar aos 70 anos, gente? Dá? Sim, enquanto há vida, há esperança. Para mim, Mas 70 anos é um geralmente, jovem. Não, também Como acho. 80, como 90, como É, 100. eu acho Para super jovem, mim, mas eu digo para cura, para as curas. Dá? a cor é agora. sim, Lembra que é sim, nós atemporal. vivemos o hoje, né? É Quem Isso, temporário. cria nós o vivemos o tempo hoje. é o nosso cérebro racional, É. consciente.
É Então, por verdade. exemplo, Sim. esse tempo que a gente usa é só um tempo de referência. Ó, pessoal, hoje live às 18 horas nesse canal. É uma referência. É uma referência. E quem tá na Austrália? Tá em qual horário, em qual tempo? Estão no futuro, porque eles estão 13 horas a mais? É. Né? Não. Uhum. Porque se tivesse seria bom, Sim. que a gente conseguiria vários resultados, mas É. não tá. Então, na verdade, esse tempo é agora. Agora, agora. Entende? Então não é. Eu quero melhorar agora. Que legal. Acabou. Entende? A Esse é o vida processo. é agora, exatamente. A vida é agora, a vida É. é hoje. O futuro e o passado, onde que eles acontecem? No presente. Aqui, né? Uhum. Tá aqui agora. Sim, É. sim. É, Então, isso, na verdade, dá muita esperança até, né? Porque não é que porque eu tô, vamos supor, cheia de dor, ferrado, eu falo, não, não tem mais solução para o meu caso. Não, é mentira, existe sim. né? Dá pra... Por isso que os comandos, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão desacreditadas. Vou colocar em saúde, desacreditadas, dizendo assim, ah, não. Já era, não tem mais o que fazer. E aí Aham. vem um comando e diz: eu quero viver. Puf, Uhum. acabou. E o processo Sim. muda. Aí as pessoas chamam de milagre. Não deixa de ser, mas o milagre é a gente saber utilizar essa mente consciente que a gente tem, utilizar esse poder que a gente tem de realmente criar. Né? E com a mente consciente, e se tornando cada vez mais consciente do nosso inconsciente, para que a gente possa se unificar cada vez mais. E aí eu falo que ter fé, que não tem nada a ver com religião, ter fé é acreditar sem duvidar. A Acreditar. partir do momento que você fala assim, ok, então tá bom, acabou, o negócio acontece. Às vezes você fala, Uhum. ai, mas será? Acabou, já era, não vai. É, Entende? é. É isso, né? Eu falo do exemplo do Michael Jordan. Foi lá, pulou do meio da quadra e enterrou. Aí os caras falam, aí ficou até a frase, né? É, famosa, que é apenas faça isso, né? Apenas eu vou lá e faço. Não, você não ficou, não. Eu só quis enterrar, enterrei. E dali em diante todo mundo começou a enterrar no meio da quadra. Toda vez que tem Olimpíada, sempre tem quebra de recorde. Por quê? O que que mudou? Entende? Mudou é falar, ué, se ele consegue, eu consigo. Verdade. Então cabe a nós também parar de usar e falar, se ele consegue, eu consigo, se ela consegue, eu consigo, e dizer, hoje eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Pronto, você quebrou o seu próprio recorde, É verdade. É né? verdade. Deixa eu fazer uma pergunta que até sai um pouco do que a gente estava falando. Olha isso aqui. É herpes, tá vendo? Uhum, Sim, Eu tô, meu filho mais novo voltou, mora fora. É sim. só para fazer um parênteses que eu quero dizer, o meu É corpo, bacana. ele dá sinais, mas assim, Sim, imediato, para uma dor que eu tenho, para sim, um, né? Mesmo que eu não sim. fale, eu estava sem voz, eu estava, enfim. O que é melhor para as pessoas que não conseguem às vezes se expressar? Uma pessoa que o corpo já mostra os sinais que explode tudo, ou aquela que não? O que é melhor para, assim, obviamente, eu posso dar os sinais e eu não faço nada, mas é ruim que meu corpo dê tantos sinais? Eu não sei se eu me coloquei bem. Uma pessoa Eu compreendi. Eu que compreendi o que explode você nela, falou. é pior ou melhor, entendeu? Porque eu fico muito à flor da pele. Seria melhor eu ter um Sim, controle para não ir para o meu físico ou não? Ou é sim. melhor que eu coloque para fora mesmo? O que é melhor para o meu emocional, gente? E de todo mundo, né? Não só o meu caso. Olha, do ponto de vista psicanalítico, certo? A falar da voz à dor, falar o que está sentindo, Uhum. tentando expressar o, a- o sentimento, a emoção. Tá. Como você não colocou para fora, não deu voz, o seu organismo colocou para escolher uma forma de colocar isto para fora, que foi a manifestação do herpes labial. Mas isso é bom? Quando o organismo faz isso com a gente? Ou não? Não, É melhor a gente Sim, esperar para ele ter. É veja melhor só, aprender a lidar com a coisa, né? Só... o organismo ele faz isso quando você ele usa da linguagem dos sintomas para colocar para fora até o próprio choro ou o grito também é uma forma de linguagem, principalmente quando não se
se consegue usar as palavras, né, para dar voz à própria dor, é uma forma de esvaziamento, certo? Então, o que foi que o teu organismo fez? Ele se utilizou deste recurso para te esvaziar desta dor, colocando, emitindo um sinal no teu corpo, mas que para fazer com que você preste atenção qual é a mensagem que o herpes labial mandou para você. Você já compreendeu que você colocou na questão que você propôs. Então, o ideal seria o quê? Dentro da visão da psicanálise. E isso eu levo para a minha vida e sempre ensino às pessoas. Que quando você entrar em contato com angústia, com o medo, você não negue, não reprima, não sufoque. Aceite-a. Aceite, preste atenção. Diz assim, ai, eu acabei de sentir um medo. Aí, então o que você pode fazer? Vou prestar atenção nessa dor. É interessante que eu tinha uma paciente pré-adolescente que era uma coisa linda de se ver, porque quando ela estava em sessão, eu perguntava: você está sentindo alguma dor? Ela disse: está sentindo uma angústia? Ela disse: estou. Disse. E eu sinalizava onde a angústia estava, sabe? Você está sentindo angústia aqui ou aqui? Aí ela dizia: aqui. Eu disse: então, feche os olhos e preste atenção no que ela está falando. Nossa, ela descrevia plenamente o que a mensagem que o organismo estava mandando para ela a partir daquele nó na garganta. E quando ela terminava de falar, ela mesma dizia: tia, saiu, a dor saiu. Eu achava lindo, não o Sim. sofrimento dela, mas a forma como ela compreendia o que ela estava sentindo e a mensagem do organismo dela a partir de um sintoma. É uma coisa linda. Exatamente. Eu, eu sou assim, Cláudio, eu digo, eu falo que isso é uma questão de também de percepção. Quando a gente diz que algo é bom, necessariamente a gente está dizendo que alguma coisa é ruim. E nesse momento você cria a dualidade e divide. E aí você cria o julgamento e você cria o adoecimento. Então, é importante também, por exemplo, então, mais uma percepção, a gente trazer dessa ferramenta incrível que a gente tem, consciente, criar várias possibilidades. Olhar um objeto de vários ângulos, para aí sim eu entender o que que é aquilo. Então, você fala assim, é bom ou ruim? Não é nem bom e nem ruim. É um fato, é um acontecimento, é um movimento. É um movimento psíquico, emocional, físico que você está tendo, baseado em todo esse processo. Então, é, o que que é isso? Olha para isso com todos os ângulos, com a beleza que isso tem. Qual é a beleza disso? Qual é a beleza da dor? Qual é a beleza, entende, da morte? Qual é a beleza desse processo todo? Onde está a beleza nisso? Porque tem beleza. Qual? Tem? Tem. E você vai ter que buscar e encontrar. É. Ave Maria. Tá bom. Ela agora respirou fundo. É profundo. Né? Porque na hora que É interessante. tem beleza, né, nisso tudo, é porque a gente tem que ir atrás da cura. Passamos É. pelo Mas Tem, é, tem uma, hã? tem uma fala do Freud que ele diz que quando olha um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos em que vivestes foram aqueles. Era como se ele dissesse assim, que aqueles dias em que você sofreu, em que você sentiu dor, foram os dias mais belos da tua vida. olha, Cláudia, eu não vou dar um exemplo assim. É, das guerras surgiram evoluções tecnológicas gigantescas, surgiram terapias muito potentes, tá? Então, é, a beleza, inclusive, nas civilizações antigas, é uma força, ela é usada como uma força, né? Então, isso o Greg Braden que coloca lindamente, e aí coloca assim, então a gente tem as forças da natureza, a eletromagnética,
tem eletromagnética, fo- é, são as forças, as ligações dos átomos, né? Não lembro agora Uhum. os quatro, então eles falam sempre em quatro forças. E aí Tá. esses povos colocavam a beleza como a quinta força. E a beleza era usada em tempos difíceis, tempos de guerra. Como eu enxergo com a beleza, né? Com beleza, os tempos difíceis. Porque só assim eu vou conseguir olhar e solucionar. Porque se eu olhar os tempos difíceis como algo ruim, eu entro em reação de proteção e eu não consigo pensar. Eu brinco que eu falo assim pro pessoal, eu falo assim, ó, adolescentes que vão prestar vestibular, se vocês quiserem um doping, né, eu falo que é o doping do vestibular, venham fazer uma sessão antes do vestibular. Por quê? Porque o que acontece no vestibular? Você fica tão ansioso, tão nervoso que você tem que passar no negócio que você tem o famoso branco. Por que que Ah, você tem o branco? Porque você entrou em reação de proteção. Você está em ameaça. O seu cérebro não vai gastar energia em ficar elaborando e pensando. Eu vou bater ou correr. E aí a capacidade de discernimento é reduzida. É, Então, não adianta. Se a gente não olhar com beleza para as coisas difíceis, a gente vai olhar para aquilo como algo ruim, e se entrar aquilo como algo ruim, você entra em reação de proteção porque você vai se sentir ameaçado. Aí você não vai conseguir enxergar. você viu um comentário aqui? Como olhar. É que agora passou, não consigo voltar. Como olhar com beleza para a dor de uma mãe que perdeu um filho aos 33 anos. perda, Como a a gente, perda. então, o que que a gente pode falar para essa mãe com essa dor? Como que ela pode ver beleza nisso? Vamos tentar ressignificar essa palavra para que faça sentido para ela, o que a gente quis trazer aqui, entendeu? Sim, sim. Como, Eu o que, começo? É para ele, é um homem. hã? Eu acho que o nome é um homem. Eu não sei se é Valdir ou É, Valmir. Valdir. É um homem, é Ah, um homem. Ele Bom perdeu um dia. filho com eu, tá? 33 anos de idade no auge da dor. Então, Na mas aí. verdade, Pode falar, Giancarlo, pode falar. na verdade, Valdir, quando a gente fala em beleza, nós não estamos falando que a morte de alguém que nós amamos, verdadeiramente nós não vamos encontrar beleza Exato. nesta situação. Nós não vamos encontrar. Aqui, ó, sim, Valdir, tá vendo? Uhum, isso, Valdir. Verdadeiramente, nós não vamos encontrar beleza neste processo. É um processo de perda de um filho, né? É algo muito doloroso, muito forte e muito profundo, né? Uhum. Muito forte e muito profundo. Receba o nosso abraço e as nossas Sim. condolências. Mas Rafael, eu passo para você que você colocou essa questão da Sim. beleza. É o que você falou. A beleza não é no sentido da morte de quem, né, da perda do que aconteceu. A beleza ela vai estar entre linhas do processo de como eu vou fazer agora para lidar com isso, né? ah, Como que eu vou Sim, curar isso em mim? E aí, sim. se eu não Como eu vou olhar lidar isso com esta com esse situação, olhar, né? com procurar esse lugar, procurar essa luz, procurar esse caminho, que seria esse caminho da beleza, eu não consigo. Eu vou sempre olhar para essa dor, eu vou retroalimentar essa dor e essa dor vai Sim, me consumir. é Então, verdade. sim. se eu não fizer isso, eu não consigo, dificilmente eu vou sair desse processo. Né? Então, esse olhar da beleza, ele traz para a gente conseguir olhar, achar um caminho, olhar para onde a gente consegue ir. Porque, assim, se eu falar assim de uma guerra, quantas pessoas estão morrendo? A gente está tendo guerra, quantas pessoas não estão morrendo? O quanto que não está sendo destruído? Né? E outras guerras que a gente tem que não são ditas como guerras. Né? Quantas mortes a gente não tem? Só que dali é encontrar um caminho. E para encontrar um caminho, não tem como ser diferente se você não tentar procurar essa luz, essa beleza. E vai um pouco o que vocês falaram agora há pouco, que é não, ficando parado, não vai conseguir encontrar esse caminho, né? Não tem como, É, né? Se você não for para o atrito, se você não for para o confronto, se você não for cutucar a ferida para chorar a ferida e dar para o é, seu caminho, você nunca vai sair dela. Você vai passar o tempo todo retroalimentando ela, né? Então, para quem está ouvindo eu vi mais de uma pessoa aqui que passaram por isso, reconhecendo os nomes aqui, tem que, gente, ir para isso. Não dá para ficar em casa no conforto, né?
sem cutucar. Isso tem que, infelizmente, fazer Exato. Eu sangrar. tenho, por exemplo, eu tenho duas irmãs, né? A minha irmã do meio, Renata, ela é falecida. E eu tenho a minha irmã Fernanda, né? Então, assim, a gente tem que aprender a encontrar essa luz do caminho da vida, né? Senão a gente não consegue seguir o caminho, né? É, não- Eu compreendo o que o Valdir colocou. Neste momento é um momento de luto mesmo, Sim, de perda, né? O luto, ele possui sim algumas fases, né? E esse processo, ele pode se tornar menos doloroso para você, Valdir, se você aceitar a perda. Aceite a perda como eu não, algo que como é que eu posso dizer assim? Talvez como algo que você não pudesse impedir, eu não sei o que aconteceu. Mas quanto mais você nega a situação, quanto mais você nega o acontecimento, a perda, maior será a intensidade do teu é, sofrimento. Então, neste momento, você vai precisar, sim, infelizmente, viver esta dor. Neste momento, você vai precisar viver, sim, né? Essa angústia, esse sufocamento, a saudade, né? Mas o amor que você tem pelo seu filho, este com certeza não morreu e nem vai morrer, né? Depois que você passar por este processo, talvez quando você sair do luto, você encontre paz e consiga ver beleza, né? No seu próprio sofrimento. sim. Bom, gente, eu queria, agora que me toquei, né? Nós estamos há quase 2 horas de É, live. Nós sabíamos que seria assim, né? Mas, enfim, eu também não posso dispor eternamente do tempo de vocês e das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, eu queria dar a palavra para vocês dois, para fazer um encerramento dizendo, fazendo um apanhado das principais mensagens, se vocês quiserem, e também como vocês ajudam aqueles que estão aqui, né, com o trabalho de vocês, como vocês podem ser encontrados, se bem que vocês podem ser encontrados na página lá da Engage, dentro da área de especialistas, eles estão lá. Mas, enfim, sintam-se à vontade para usar esse tempo para essa finalização. pode fazer começar, Giancarlo. Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem, né? Eu gostaria de dizer que vocês não tenham medo da dor, não tenham medo do sofrimento. A dor e o sofrimento não é algo definitivo na tua vida. Ele não te define, né? Ele é temporário, ele é passageiro, né? Ele tem um aprendizado, sim. Ele é evolucionista, ele é transformador. Sim, ele é isso, a dor é isso tudo. Quanto mais nós negamos a dor, mais maior é a. Mais não, foi horrível. Mas maior foi horrível. Uhum. Maior é a probabilidade. Cláudia, maior é a probabilidade do adoecimento. Então, se você vive num transtorno de ansiedade, num de depressão, será que não chegou a hora de realmente olhar para si próprio, olhar para o que o teu corpo está falando, né? Há quanto tempo você está preso, há quanto tempo você está aprisionado nessa situação? Será que você não já sofreu o suficiente? Né? O que é que a dor está falando para você e você não está aprendendo? O que é que ela está falando para você e você não quer ouvir? O que é que você continua negando? Né? Amanhã vai subir um post para a coluna, né, no site da Inglês falando sobre a plenitude, né? Para muitas pessoas, a plenitude é algo impossível. Eu fui uma dessas pessoas que não acreditava que poderia se viver a plenitude, o ser humano poderia alcançar a plenitude, né? E hoje, verdadeiramente, após viver o meu processo de dor, o meu processo de sofrimento, após ter passado muito tempo presa lá na dor, inconsciente, segurando a única representação daquilo que eu amava e que me foi perdido, né? Após sair desta situação, após me, re, me conhecer, entrar em contato comigo mesma, né? Como fala Jung,
não vou dizer que concluí, mas cheguei no limite do meu processo de individuação, que é a integração dos dois polos, o feminino e o masculino. Então, hoje eu me sinto plena. Hoje eu posso dizer que eu conheci a plenitude. Sim, mas não quer dizer que eu não vá passar por adversidades, que eu não vá passar por situações difíceis, que eu não vá, como é que eu digo assim, me confrontar com algo que eu não tenho habilidade psicoemocional para resolver. Mas, atingindo a maturidade, eu posso sim me desenvolver, né? Desenvolver habilidades de enfrentamento e de superação para sair desta situação. Então, eu faço um convite a todos que vivem na dor, que vivem no sofrimento, principalmente aquela dor que não existe uma causa fisiológica, nem uma causa biológica, né? A dor da alma, a dor da angústia, que causa angústia, que causa agonia. Olhe para si com carinho e cuide-se. E se precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Que linda. Obrigada, querida. Obrigada. Mas fica aí enquanto o Rafa fala para a gente dar É, tchau. eu quero, né, deixar a mensagem finalizar com. Eu vou ler um pedacinho só de um trecho do Tao Te Ching, que é um livro, o Tao é a filosofia, né, como o Tao é o todo, né, como se fosse o todo, Sim, e é o símbolo da representação do Tao, é o símbolo do Yin e do Yang, né? E no Tao Te sim. Ching, que é o livro, que é esse livrinho aqui, né, que eu acho fantástico, o Tao Te Ching, o livro do sentido da vida, Hum. fala assim, né, e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, o que queres comprimir, primeiro deves deixar que se expanda bem. O que queres enfraquecer, primeiro deves deixar que se fortaleça bem. O que queres destruir, primeiro deves deixar que se desabroche bem. Àquele de quem queres tirar, primeiro deves dar o bastante. Chama-se a isso conhecer bem o invisível. A dor, né, ou o que for, o incômodo, o nome que for isso, de fato é invisível, né? E ela surge de uma forma que é para incomodar mesmo. Então, a mensagem não fuja, deixa vir e olha para isso. E se você não consegue, você não dá para lidar com aquilo naquele momento sozinho, então procura ajuda, né? Porque é isso o ser humano é grupo, o ser humano um ajuda o outro, né? É para isso que a gente está aí. Um vai puxando o outro e todo mundo vai crescendo. Então, busquem, né, os recursos que a gente tem, porque são muitos, são milhares, né? A gente tem muitas opções. Tem muito, né? Não tenho o que falar. Então, olhem para a dor, busquem isso, investiguem, porque esse é o caminho, é realmente o caminho de cura, já que ela tá aí, né? Já que apareceu de uma forma que tá incomodando mesmo, né? Então acho que fica essa mensagem e agradecer, né? Agradecer a oportunidade. Adorei aqui estar com vocês, né? Foi Eu ótimo. adoro. Se deixar, eu acho que a gente vai aqui, vai ficar Né? até, né? A gente vai Até falando e vai falando. vai indo, mas e é isso, pessoal. E quem tiver aí, né, quiser saber mais, de repente quiser procurar mais, quiser entender melhor, né, então entre em contato. Só puxando aqui, Cláudio, mas, né, Giancarlo fazendo propaganda, eu tenho um livro Tem que fazer? junto com o Cláudio, né, que é o livro Cura pelo Hábito, que é um livro que também traz bastante informação do nosso organismo e de técnicas, ferramentas que a gente pode lidar de mudança de percepção, mudança de comportamento, e quanto isso é rápido e ajuda a gente, né? Está disponível na Amazon e na Editora Europa, é o Cura pelo Hábito. Enfim, quem quiser e tiver interesse, então que mandem mensagem, a gente está super disponível aí para poder ajudar. Que Rafa, você bom. tinha falado que ia conversar sobre a cura pelo hábito e acabou não falando, Ah, não, não, mas né? tá tudo certo. Coisa, mas é super importante. É que no meu rascunhozinho ali, eu acabei não colocando. A gente conversou sobre isso semana passada. Gente, isso dá tanto assunto. O livro dele, do Cláudio, é assim muito bacana. Eu vou pedir para o Rafa depois colocar também nos comentários lá da live, das coisas, Vou deixar tudo colocar direito aqui. para que as pessoas não percam aí o link. Se você tiver como já colocar, Já coloquei aqui o link ótimo. do Cura pelo Hábito, aí tem o link lá,
A gente tem o livro, tem o curso, é um curso gravado online do Cura pelo Também. Hábito. Então, Porque aquilo, quantas coisas a gente não faz repetidas que são erradas, né? Das informações que a gente falou, o jeito de falar. Então, aprenda, sigam esses meninos, tanto o Cláudio como o Rafa, a Giancarla. E olha, eu só tenho a agradecer vocês por esse momento, essa doação de amor, porque é isso, né? A pessoa fica aqui 2 horas dando conhecimento, doando aquilo que sabe, aquilo que se dedicou a estudar com tanto, né, carinho, explicando isso para quem precisa de muitas formas, para quem está sentindo uma dor que às vezes nem consegue entender, né? Porque às vezes passa muito tempo protelando ou se enganando com a dor, fugindo dela, enquanto a gente podia, se soubesse ou se quisesse, às vezes, não sei, e procurar essa ajuda que é tão importante. Então, obrigada mesmo aos dois. Eu fico até emocionada. E obrigada também a todos aqueles que nos seguiram aqui, que deram audiência para a gente. Compartilhem também com aqueles que não vieram, porque com certeza tem muitas pessoas que precisam, né, conhecer um pouco disso. E eu vou, com certeza, vou deixar gravado, vou disponibilizar e depois no YouTube eu vou fazer por capítulos também, colocando os temas, porque aí fica mais fácil assistir. Vou fazer tá isso nos bom, próximos dias, tá bom? tá Obrigada, bom. realmente. Eu agradeço demais. Obrigado a todos aí que estiveram aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Giancarla, pela oportunidade. Fiquem com Deus, viu? Obrigada, Boa pessoal. Até noite. mais. Boa Eu espero noite. que tenha um botão errado que eu não consiga salvar. Vocês conseguem salvar também sem eu fazer alguma coisa? Não sei, eu acho que a hora que você Eu acho que fecha, não. ele só abre a opção para Não, você salvar. Olha o medo do Rafa agora. Foi muito bom. Não, mas semana passada, na outra live, eu fiz tudo certinho, pelo amor de Deus, né? Eu tô rouca, tô emocionada, mas eu não vou errar agora, não. Obrigada, pessoal. Foi Beijo. ótimo, Obrigado. foi ótimo. Foi. Outro. Tchau, boa noite. Boa noite, até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Esperar você desconectar aí, tá, Eu vou Cláudia? esperar que eu vou Para ficar não aqui dar um também. problema. Meu Deus do céu, será que isso tá bom? Vou desconectar. Mas acho que antes eu tinha que compartilhar. Esperem. Sim, a gente fica aqui congelado. Fica aqui. Bom, Pessoal que tá aí, obrigado. Valeu pela beijo. presença. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.